Amém, irmão? Você foi edificado com essa canção, você recebeu, você prestou atenção ao que você cantou aqui. A gente tem todo um cuidado, né? O pessoal de música está aqui e pode reafirmar isso. Karine, né, Marcelo, que são responsáveis. Nós temos todo um cuidado para quando colocamos uma música, né, no repertório, nós analisamos a letra, julgamos a letra, se está em linha com a palavra. Não é qualquer música, não é aquela música famosa que canta lá chiclete na internet, na rádio gospel, porque está no topo das paradas, vai entrar aqui no repertório da igreja. Não é assim que funciona, né? Então, possa ser até que esteja bem colocado lá fora, mas o nosso foco, né, é a palavra, cantarmos a palavra. E eu tenho certeza, irmãos, que a ministração já começa no momento da música, né? Então, aqueles que têm aquela cultura de chegar na hora da palavra, não, vamos chegar depois, lá para ter um período de louvor, vamos chegar depois, está começando, não, irmão, você está perdendo. É uma mentalidade errada pensar assim, né? Está cantando a musiquinha, vamos chegar na parte mais importante, que é a palavra, e realmente é mais importante. Mas o momento, o período de ministração de música, irmãos, é uma ministração. Amém? É a palavra cantada. Amém, irmãos? Então, não entre nessa cultura, né, de chegar aí no finalzinho ou na hora da ministração, porque é mais importante. Deus fala também através da música, né? Quantos creem aqui que nós somos reis e sacerdotes? Glória a Deus. O nosso irmão mais velho, o nosso chefe, né? O sumo sacerdote, Jesus Cristo, fez um trabalho fantástico na nossa vida. Por causa dele, nós estamos nessa condição de sacerdote. Amém? Nós temos livre acesso ao Pai. Né? Totalmente diferente do que acontecia antigamente, né? Que tinha lá o sumo sacerdote como intermediador entre o homem e Deus, né? Periodicamente, anualmente, ele teria que oferecer lá um sacrifício para perdão dos pecados, primeiramente dele, da família e de todo o povo. Acontecia isso antigamente. E Jesus, como o sumo sacerdote, ofereceu o seu próprio sangue, ele mesmo se apresentou como cordeiro vivo e pagou o preço definitivamente com os nossos pecados. Você é livre por Jesus. Amém, irmãos? Nós temos livre acesso ao Pai. Não precisa de pastor, não precisa de padre, você pode falar com Deus. Amém? Aquilo que nos separava já não separa mais. O escrito de dívida que era contra nós, que nos impedia de Deus morar em nós, porque ele habitava antigamente numa caixinha, por causa da condição do homem. Mas Jesus resolveu esse problema. Você pode orar, e graças a ele estamos num ambiente na qual nós podemos levantar as nossas mãos, né? Falar com o Pai. De vez em quando, algumas pessoas até com o entendimento lá do Velho Testamento, Senhor, entrando na tua presença. Irmão, você já está na presença do Senhor. Diga para o seu irmão, você já está na presença do Senhor. Aí tem irmão que entra, tem irmão que sai, irmão, você já está. Nesse momento, entrando na tua presença. Não, irmão, você já está. Amém, irmãos? Então, aproveite a oportunidade. E quando nós lembramos, né, a respeito dos sacerdotes, do sacerdócio, né, das vestes do sacerdote, tem algumas simbologias bem interessantes, né? Quando nós falamos e trazendo a nossa realidade hoje, como sacerdote, né, e temos acesso ao Senhor. Eu queria trazer uma imagem aqui, não sei se está ali atrás, a figura, né, uma imagem ilustrativa aqui das vestes do sacerdote, né, lá no Velho Testamento, né, e você, não sei se dá para você ver aqui essa ilustração, tem vários elementos ali, né, que tem um significado, mas tem um acabamento bem interessante que me chama a atenção, né, na roupa do sacerdote, lá do Velho Testamento, que tem uma simbologia bem interessante para a nossa vida hoje. Graças a Deus, você não precisa vestir mais essa roupa. O Senhor nos deu uma veste de louvor. Amém, irmãos? Não precisa você ir lá matar uma galinha, coelho, gato, apresentar ao Senhor. Não precisa nada disso. E, às vezes, você vê uma religião ou outra ainda praticando essas coisas. Não precisa mais disso. Diga para o seu irmão, não precisa.
Jesus já derramou sangue por você. Está tudo pago. Amém? Você não precisa fazer nada. Então, todo o procedimento que aquele sacerdote lá do Velho Testamento fazia, irmãos, nós não fazemos mais. Não precisamos mais dessa figura. Eu e você podemos ter, nós temos livre acesso a ele. Amém, irmãos? Só que tem algo ali, uma simbologia que eu destaquei, que é bem interessante para a nossa vida. E eu gostaria que você colocasse outra figura. Espera aí, segura um pouquinho. Na própria veste sacerdotal, bem na parte inferior, tem um acabamento aqui nas vestes dele que me chama muita atenção, né? Que você vê um fruto e um sineto acabado ali na parte inferior das vestes. Isso tem uma simbologia bem interessante lá para eles. E toda vez que o sacerdote entrava lá no tabernáculo para oferecer o sacrifício, ele ia amarrado aqui na cintura, né? Porque o sacrifício que deveria apresentar deveria ser perfeito. E se desse tudo errado, ele poderia morrer lá dentro. Então, a prova que o sacerdote estava vivo lá dentro era justamente com o barulho desse sineto e desse fruto que era bordado aqui na parte inferior do vestido do sacerdote. Então, ele estava lá, enquanto estivesse ouvindo o barulhinho ainda, blim, 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 estava vivo. Está lá, de repente alguém, ô, fulano, blim, 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 está lá dentro. Se demorasse muito barulho, já podia puxar, porque já estava morto. Né? Então, graças a Deus que a nossa vida... Coloca aqui, vamos tentar. Eu peguei a imagem aqui, a segunda imagem, aqui, ó, estou bem lá na parte inferior das vestes do sacerdote. Né? Você vê aqui um sino, né, um sineto, né, e um romão fruto, né, de forma que ele é bordado ou instalado aqui, posso dizer assim, de uma forma alternada. Né? Você vê aqui o sino, um fruto, um sino, um fruto, um sino, um fruto. Né? E para a nossa vida hoje, nós não usamos mais essa vestimenta. Isso me chama a atenção porque esse sino aqui ele pode nos dar uma inspiração de que representa o dom na nossa vida. Né? O dom e o fruto. O dom e o fruto. Imagine se o sacerdote errasse, né? ou quem confeccionasse essa veste sacerdotal, errasse nesse acabamento, colocasse só sino. Talvez o barulho, né, o som que emitisse lá dentro seria um pouco estranho. Então, a forma como foi dimensionada aqui é para que emitisse um som característico. Ou se colocasse apenas fruto, não ia ter barulho nenhum. Então, trazendo para a nossa vida hoje, né, essa simbologia aqui, fala muito ao nosso coração a respeito do equilíbrio. Então, o que você enxerga aqui, o que nós enxergamos aqui, é o equilíbrio entre o dom e o fruto. Então, irmãos, nos inspira nessa dispensação da graça na era da igreja, nós como sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, né, onde nós temos uma veste louvor, e conhecemos muito bem a importância do uso dos dons, né, e de andar no fruto, precisa estar equilibrado isso. E o tema da nossa ministração é dom, deixa eu ver aqui, coloquei o nome aqui para a gente, porque está gravando, né? Equilíbrio entre fruto e dons, é o tema da ministração nessa noite. Amém? Obrigado aqui. Eu gostaria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 2. E como nós estamos falando aqui de sacerdote, né? Nós somos sacerdotes nessa era da igreja, nós temos livre acesso. Aqui nesse texto, como outros que nós vamos citar, fala a nossa realidade hoje. Amém? Então, o propósito desse ensino é exatamente percebermos a importância de andarmos no fruto e realmente, irmãos, mergulhar e se expor ao uso dos dons. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler aqui pela NVI, diz assim, capítulo 2, versículo 1.
despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Está citando aqui, nós conhecemos muito bem, que o oposto de andar no fruto é obra da carne. Você está comigo? Está sendo citado aqui as obras da carne, e nós conhecemos muito bem. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes, o que está escrito aí? Sacerdócio santo. Diga para o seu irmão, você é um sacerdote. Aí continua aqui, ó, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do sumo sacerdote Jesus. Amém, irmãos? Agora, pastor, o senhor está falando aqui que nós não precisamos oferecer sacrifício como o sacerdote lá do Velho Testamento. Mas existe um sacrifício que eu e você precisamos oferecer a Deus, que é agradável a Ele. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre isso. Continua aqui, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, olha de novo aí, ó, sacerdócio real, nação santa. Peraí, pensei que o pessoal fica, oh, aleluia. Eu vou repetir. Vós, porém, sois raça eleita. Eu pensei que até para o irmão levantar agora aqui. Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é dele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Versículo 10. Vós, sim, que antes não eres povo. Gente, não era nada. Mas agora sois povo de Deus. Quem faz parte aqui do povo de Deus aqui? Levanta a mão aqui. Oh, aleluia! Aleluia! Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Meu irmão, já presenciamos isso, já estamos vivendo nesse tempo. Já aconteceu. E como é importante ter essa consciência de quem nós somos. E há uma responsabilidade aí. Mas anteriormente eu citei aqui sobre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que sacrifício é esse? Nós lemos aqui o texto não esclareceu. Que sacrifício é esse? Mas eu vou dizer para você nessa noite. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Aleluia, receba em nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Olha aí, ó. Que sacrifícios espirituais são esses, pastor? Eu vou te dizer. Hebreus 13, 15, diz assim, ó. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos de vez em quando a Deus. Eu errei aqui? É sempre? Que interessante, né? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos, tem versão que é sempre, tem versão que é continuamente, tem aí versão aí que diz continuamente, a Deus um sacrifício de que presta atenção, que é fruto de lábios
que confessam o seu nome. Aleluia, aleluia. Que sacrifício de louvor é esse? Que sacrifício é esse? Aí continua aqui no 16, aí, ó, presta atenção. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais... O que está escrito na sua Bíblia, pelo amor de Deus? Sacrifícios Deus se agrada. 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, sacrifício contínuo. Alguém poderia dizer assim, pastor, sacrifício de louvor, fruto dos lábios, envolve o louvor? Envolve. Envolve adoração? Envolve. Mas quando a gente medita na informação aqui, que fala que é sempre, não é de vez em quando, isso me remete a uma vida. Onde eu vou falar, eu vou declarar a palavra, nós sempre ensinamos isso aqui. Declarar a palavra, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Agora, tem um outro ponto aqui, quando nós lemos aqui no versículo 16, fala de comunhão. Porque ele cita aqui, ó, não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm. E eu entendo aqui que não envolve apenas a questão financeira. Porque eu sei que eu e você temos algo da parte do Senhor. O ágape derramou ágape no seu coração. Pergunta ao seu irmão, tem ágape aí dentro? É o amor que não espera nada em troca. É o amor que não busca reconhecimento. É o amor que não espera o irmão olhar para você, nem falar com você. Diga ao seu irmão, está aí dentro. Aí alguém vai olhar assim, pastor, eu estou orando aqui para Deus me depositar mais amor. Já está aí. Aleluia. Então, constantemente, sempre, não é só aqui na igreja. Vamos equilibrar isso. Se o tema aqui é equilíbrio do fruto e o dom, vamos equilibrar isso, porque não é somente aqui, fruto dos lábios que confessa o seu nome, sacrifício de louvor, uma vida de louvor. Não é somente aqui, não é somente através de uma expressão na música. Se eu toco, se eu canto, se eu faço qualquer outra coisa aqui, não é somente isso que Deus quer que façamos. E como entendemos que agrada a Deus é algo muito sério. Então, se eu sou um sacerdote desse tempo, eu preciso oferecer um sacrifício. Agora, ser sacerdote que não oferece sacrifício, o que ele é? É só a carteirinha. Fulano é um sacerdote que não oferece sacrifício. Diga assim, eu não sou assim. Aleluia. Então, isso me remete, irmãos, a algo muito importante. Você vê um equilíbrio aqui com relação a nossa vida, o que nós oferecemos ao Senhor. E uma atenção também, inclusive o próprio texto, e não se esqueça. Por que isso? Possa ser que na nossa caminhada, nos envolvendo com a coisa de Deus, né, experimentando coisas da parte do Senhor, nos esqueçamos de que há um relacionamento, há uma comunhão, porque o Jesus morreu por você, derramou sangue por você, assim como
pelo seu irmão que está do seu lado. Amém, irmãos? Então, a espiritualidade está aí. A espiritualidade envolve também comunhão. Eu não vou abrir aqui, né, o próprio assunto fruto do Espírito, porque semana que vem nós vamos receber uma professora do Rema aqui que vai ter uma aula demonstrativa com o tema fruto do Espírito. É o mês de setembro e outubro só nas pernas. Está preparado? Você vai ser esticado aqui, ó, sacerdote. Como está a orla das suas vestes, o acabamento aqui? Como é que está? O fruto e o cineto, como é que está? Tá legal? Está equilibrado? Ou só tem fruta aqui, preso? Alô? Eu não vou puxar tua corda, não. Vai ficar... Sopraram aqui para mim, misericórdia. Ou só tem sino, só faz barulho. Irmão, só focado no dom, só no retetê. Ou aquele só com o coração fechado. Não, meu negócio aqui é só amor, palavra e tal, mas nada com dom. Nada com as manifestações do Espírito. Estou começando. Será que vai dar tempo hoje? Acho que vai dar tempo. Vamos lá. Aleluia. Como nós queremos provar a nossa espiritualidade? A pergunta que eu faço para você: como provamos a nossa espiritualidade? Irmãos, andando em amor, perdoando, tendo misericórdia. Amém, irmãos? Se eu tenho dificuldade de perdoar, é algo gravíssimo, porque a sua vida é resultado de perdão e misericórdia. Assim como você recebeu, você precisa também doar. Amém, irmãos? E espiritualidade envolve isso. Eu não posso me esquecer. Eu ofereço o fruto dos meus lábios. Eu sou muito bom nisso, em adorar o Senhor, né? E talvez eu leve muito a sério tudo isso. Sou uma pessoa assídua, envolvida com a obra do Senhor, mas eu tenho um problema com relacionamento com as pessoas. Eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Eu tenho dificuldade de andar em comunhão com as pessoas. Então, eu preciso olhar para essa parte, não esquecer, como o próprio texto aqui. É estar pronto a dar o que você tem, porque aquilo que você tem não é só seu, é para o teu irmão. O dom que o Senhor repartiu para você não é carteirada de espiritualidade para você, não. É para servir o outro. É para o outro. O meu chamado dentro do ofício pastoral é para você, não é para mim. Amém, irmãos? Aleluia! A gente tem que parar. Eu usei uma conjectura aqui. Parece que, ao longo do tempo, a igreja tem burocratizado muito o reino. É muita burocracia. E eu, quando eu falo em burocracia, estou trazendo no sentido de religiosidade. Porque se criou tantas coisas que para o reino não representa praticamente nada, e as coisas que são importantes, que fazem parte, estão sendo esquecidas, estão sendo ignoradas, porque há algo que está sendo trazido à tona que talvez evidencia mais a pessoa ou atenda uma necessidade pessoal dela. Mas há princípios tão básicos e fundamentais da nossa caminhada cristã que não pode ser esquecido. E, às vezes, as coisas são colocadas de lado e nós criamos e dificultamos e rotulamos e atrapalhamos e o Espírito Santo fica lá no cantinho. E a gente precisa rever o evangelho que nós estamos pregando. Amém, irmãos? Porque, da mesma forma que acontecia lá com aquele sacerdote, graças a Deus por Jesus, há todo um princípio, há todo um regulamento, podemos dizer assim, uma instrução
para que aquele sacrifício fosse recebido e subisse com um cheiro suave e agradável a Deus. A própria apresentação do animal não poderia ter mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Tinha que ser um animal perfeito. E parece que no tempo da graça, as pessoas têm, pelo fato de estar debaixo da graça, trata as coisas de Deus de qualquer maneira. Vive uma vida de qualquer maneira. O sacrifício que está sendo realizado é de qualquer maneira, quando eu tenho vontade, quando eu acho que tem que ser. Aleluia. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Sacerdote. Aleluia. Quer agradar a Deus? Quantos aqui querem agradar a Deus? Amém. Aleluia. Não se esqueça de fazer o bem. É o texto que nós lemos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 22. Olha só que interessante isso aqui, essa passagem. Diz assim, 1 Tessalonicenses, ainda continua na NVI, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 22. Diz assim, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Versículo 19. Não apaguem o espírito. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. Diga assim, dom. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Você está amando essas instruções? Preciosas, não é verdade? Aí o versículo 22. Afastem-se de toda forma, aparência do mal, sacerdote. Diga essa palavra para mim. Sacerdote. Você está comigo? Agora tem um contexto aqui, bem interessante, que está exatamente ligado a essas instruções. Vamos voltar um pouquinho lá para o versículo 12, mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses 5, né? Versículo 12. 5:12. Olha só o que diz aqui. É um contexto que trata exatamente. Tem uma informação antes aqui que nós vamos entender. Tem um contexto que apresenta aqui, que vamos entender o porquê dessas instruções. Olha o que diz aqui, Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Diga assim, autoridade. Versículo 13. Tenham-nos na mais alta estima, com amor. Por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, ou seja, insubmissos, indisciplinados, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, diga assim, suporte. Sejam pacientes para com todos. Irmãos, está citando aqui fruto. Aspectos do fruto do Espírito, que já está em você, que já está em mim. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre, tem um que de bondosos, e qual outra versão aí? Pode falar, irmão. Isso. Uns para com os outros e para com todos.
uma coisa que me remete aí, quando você vai mais lá para frente e cita aqui, ó, não apague o espírito. Isso, irmãos, nos chama a atenção de que tudo que nós citamos como cuidado para a nossa vida, e nada que eu citei aqui é algo que nós não conheçamos, nós sabemos como acontecem essas coisas, e talvez algo tenha acontecido ou esteja acontecendo com você, que é muito notório e claro o que está acontecendo. Agora, o não cuidado, a não observação nessas instruções pode acarretar situações bem complicadas na nossa caminhada. E um ponto aqui que ele cita, né, no versículo... Deixa eu voltar aqui no texto que nós lemos. Versículo 19. Não apaguem o espírito. Né? O que eu posso abranger quando nós falamos apagar o espírito, não somente você, mas entendo como uma esfrieza espiritual. Ou mesmo atrapalhar a própria ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, quando eu não me cuido, quando eu faço parte de um coletivo onde precisamos andar em amor e há uma unção coletiva em manifestação, se eu não me cuidar, se eu não me atentar a esses princípios que fazem parte da minha vida, que faz parte do corpo de Cristo, eu posso atrapalhar a ação do Espírito Santo. E aí, quando você lê aqui, ele fala sobre não despreze as profecias. E quando eu olho para todas aquelas obras da carne, as consequências, não dá para a gente abrir aqui, as consequências, o que isso pode provocar no corpo de Cristo, quando não é corrigido, seja a parte de saber lidar com as lideranças da igreja, né? O relacionamento entre os irmãos, a forma como eu ajo quando alguém pisa no meu pé, né? Alguma coisa, de repente, que eu esteja vendo, que não me agrada, eu fiquei chateado com a irmã A ou com o irmão B, qual a atitude que eu tenho tomado nesse ambiente? E aí isso pode levar, além de atrapalhar a ação do Espírito Santo na minha vida, eu posso fechar o coração até mesmo com relação às manifestações dos dons. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de ouvir uma palavra, seja do ministro A ou do ministro B, por causa de um problema que aconteceu no passado, que hoje ele fechou o coração? Quantas pessoas que um tempo era usado pelo Senhor, experimentado nos dons, hoje está igual um picolé, porque alguma coisa aconteceu lá atrás que deixou você acanhado? Decepções com A, com B, com liderança, com o pastor, com a irmã Doquinha. E hoje você vem para a igreja, gosta do ambiente, mas se movimenta, o sacerdote se movimenta com restrições. O sacrifício é um sacrifício incompleto. E talvez não há um equilíbrio, seja em relação ao dom ou até mesmo o fruto. Que possa ser que nesse ambiente alguém esteja muito aberto para a questão dos dons, mas para relacionamento não está. E é por isso que de vez em quando a gente ouve alguns irmãos desequilibrados falando assim, não, eu vou ficar em casa buscando ao Senhor, porque lá eu recebo mais. Ou então qualquer coisinha, será que tem alguém que está assim, pensando, arquitetando, já imaginando alguns endereços para ser visitado? Alguma igreja? Acho que semana que vem vou na igreja tal. Senhor, mostra um lugar. Não, pastor, estou orando, eu vou sair daqui, eu estou orando para Deus me mostrar um outro lugar. O diabo está aí, prontinho, para mostrar o lugar. Você está comigo, irmãos? Então, entenda que esse contexto aqui é bem interessante, porque ele traz exatamente comportamentos,
talvez a falta de cuidado, justamente por não me atentar para alguns princípios que fazem parte da nossa vida, da nossa convivência aqui, que estamos deixando a desejar. E quando ele abre aqui, deixa eu voltar aqui o texto, ele diz assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que... 5:12, tá? Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. E há uma orientação, irmãos, e a gente sabe muito bem. Temos liderança sobre a nossa vida. Pastor Marcelo tem uma liderança sobre a minha vida. E nem sempre a liderança, não vou criar nenhuma expectativa de só ouvir isso. Talvez eu veja isso aqui também. Talvez eu ouça um não. A pergunta que eu faço para você, está pronto para ouvir o não ou fica com cara feia? E com certeza vai atrapalhar a ação do Espírito Santo na sua vida. Eu sei que você não quer sacerdote. Diga para o seu irmão, você não quer atrapalhar o Espírito Santo. Então, aí tem uma orientação aqui, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Aleluia. Mesmo que o líder for puxar a tua orelha, vive em paz uns com os outros. O líder em relação ao liderado, o liderado em relação ao líder. Para que não apagueis o Espírito Santo. Porque às vezes as coisas deixam de avançar, porque está tendo algumas rinchazinhas. Ô crente de mal. Será que tem crente de mal na igreja? Um dedinho assim, tô de mal. Diga assim, não tem aqui não tem não. Se tem, disfarço de mal hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E aí quando ele fala assim, não desprezeis, não despreze a profecia. Não feche o coração para aquilo que o Senhor está falando com você. Amém, irmãos? Receba com mansidão essa palavra que é poderosa para salvar a sua alma. Queridos, a gente não tem essa coisa de ficar assim intimidado com cara feia. Irmãos, misericórdia. Aqui na frente é bem interessante. Você vê cada cara aqui. É interessante aqui do Pernambuco. Antigamente eu ficava apavorado. O irmão estava de cara feia, olhava só para o tempo todo para lá, assim, olhando lá. Eu olhava assim, ai meu Deus, ai. Talvez seja o efeito da injeção. Está doendo. A pergunta é, qual o seu comportamento? De que forma você age? Qual é a sua postura quando alguém estica você? Quando alguém puxa a sua orelha? Aí tem uma instrução aqui que o ser humano é difícil, mas há uma graça. Amém, irmãos? Há uma graça. Tenha-nos na mais alta estima com amor. Esse amor aqui não é filéu, é ágape. E talvez o relacionamento que nós estamos tendo no corpo de Cristo é filéu. Só buscando retorno. Eu gosto tanto do fulano, eu gosto tanto da irmã ciclana. Quem é que vai pregar? Fulano? Ih, não gosto não, ele bate muito. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu gosto da irmã, que ela traz só uma palavra assim para mim. Eu fico até tremendo. O irmão lá está na carne, só dá na minha orelha.
Amém? Tá mudando o semblante, olha lá. Ri pro teu irmão para disfarçar aí. Por causa do trabalho deles, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Até porque ele está servindo você. O irmão está servindo, está me servindo. Você está comigo, irmãos? E aí, quando ele fala, né, versículo 14, sobre exortar, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os insubmissos, os indisciplinados, né, correção, isso é bênção. Confortem os desanimados, não é para a gente abandonar as pessoas que estão desanimadas. Amém, irmãos? Cadê fulano? Aí, deixa para lá, daqui a pouco vai embora. Faça isso não, irmão. Você está vendo o irmão que está desanimado? Somos uma família. Não espera o pastor, não. Espera o pastor ver, não. Irmãos, a igreja está crescendo. A comunhão vai ajudar muito nessa área. Se o irmão estiver fraco, desanimado, um que está lá forte, firme, irmão, vamos lá, vamos caminhar. Amém, irmãos? Nós não abandonamos, como o Igor fala, os soldados no meio da guerra. Está lá ferido, ó, puxa para perto. Isso é bom. Isso é agradável ao Senhor. Não fica só recebendo, não. Se ofereça. E aí, inclusive ele fala assim, ó, auxiliem os fracos, sendo suporte para alguém. Ajude. Sejam pacientes, isso aqui é importante, ó. Sejam pacientes para com todos. Pastor, haja paciência. Sim, eu digo a mesma coisa, haja paciência. E tem, diga assim, e tem. Não vai chamar a existência, não. Haja paciência, não, já está em você. Haja, ó, haja paciência. Já está aí, paciência. Ih, pastor fulano, não tem jeito, não. Tem jeito porque você teve jeito. Não se esqueça quem você era antes. Todo sujo, todo capenga, todo quebrado. Aí Jesus veio, acertou tudo, está aí, todo metido a besta. Sou agora o profeta. Sou o vaso, aleluia. Sou marreta de Jeová. Vai. Paciência, irmãos. Misericórdia, perdão. Se você tem reserva com seu irmão, vai até ele, meu irmão, me perdoa. Sabe o que está acontecendo? Essas coisas básicas, os irmãos estão deixando para lá. E aí o que acontece? O Espírito Santo fica impedido de agir em algumas coisas. As manifestações dos dons, para quê? Para que palavra de sabedoria e conhecimento? Todo mundo já sabe algumas coisas. E aquilo que o Senhor tem reservado, preparado, não se manifestando exatamente por causa da posição. Irmão, essa palavra aqui não é só para o verbo da vida retido, não, é para toda a igreja. E tanto eu, irmãos, que tenho uma responsabilidade, eu preciso estar atento com relação a isso. Porque não é somente declarar a palavra, né, e experimentar coisas da parte do Senhor. Há uma responsabilidade que agrada ao Senhor, que eu não posso fechar os olhos. E eu sei que nós estamos num ambiente onde somos esticados. Então, esse fruto está sendo exprimido. Que tipo de suco vai sair nesse fruto? Qual é a qualidade desse fruto? Então, a gente precisa tomar cuidado que talvez alguma coisa está entrando no coração, e a gente não pode deixar isso. Abafar o poder de Deus que já está em nós. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida, começa aqui dentro. Então, às vezes, o comportamento, a forma como eu me movimento, a forma como eu trato os irmãos, a forma como eu trato a liderança, a forma como eu congrego, a forma como eu lido com as coisas de Deus, tudo isso, irmãos, o Senhor está vendo. Então, está numa condição, o Senhor nos colocou numa condição
Mas fazer a obra do Senhor relaxadamente, irmãos, isso é terrível. Será que se você fosse sacerdote daquele tempo ali, Doquinha? Doquinha já tem 3 horas ali dentro já. Doquinha? Puxa, puxa, puxa. Diga assim, misericórdia. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos. Irmãos, às vezes assim, a gente não vai dar tapa na cara de ninguém, vai dar chute, vai sair quebrando tudo. Tem formas da gente cancelar as pessoas. Fechar no coração, se afastando, se isolando. Queridos, isso não agrada ao Senhor, não. Isso é obra da carne. As suas vestes sacerdotais, as nossas vestes, precisam estar com a distribuição daquele acabamento lá, perfeito, equilibrado. E, graças a Deus, a palavra nos ajuda a equilibrar essas coisas. Se tiver dentro daquele acabamento lá, fruto, dom, a gente vai ter que acertar isso. Porque quando você vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, se eu não tiver amor, só vai fazer barulho. Olha só, trazendo aqui a ideia da nossa condição hoje. Tem muitos crentes fazendo barulho hoje. Você pode, como diz o texto lá, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, você pode fazer muita coisa. Você pode ser usado, falar várias línguas, ser experimentado nos dons. Mas se você não olhar para o seu caráter, a forma como você lidar com o Senhor, a forma como você lidar com os seus irmãos e com a liderança, irmãos, isso é problema. Acerte a sua vida hoje. Conserta a sua vida hoje. Quantos estão recebendo essa palavra? Segura aí, meu irmão. Você não é sacerdote? Aleluia. Ô, glória. Então, quem é insubmisso, indisciplinado, se posicione. Volta para a posição. Amém, irmãos? Você está comigo? Ah, pastor, estou orando para sentir. Irmãos, ágape não é sentir, é obedecer. Irmão, me perdoa. Irmão, aconteceu isso. Se você tem alguma reserva com alguém, vamos eliminar essa reserva. E às vezes deixamos de receber uma palavra. Queridos, esse negócio é do inferno. E como igreja, a gente precisa tomar cuidado com isso. O tema da ministração é equilíbrio entre o fruto e o dom. Eu não vou ficar desse lado aqui apenas e deixar a desejar do outro. É trazer aqui, o equilíbrio. As duas partes são importantes. Então, às vezes, fala assim, você tem que andar em amor, sim, mas o dom é importante. As manifestações do Espírito é importante. Tem gente vivendo uma vida hoje, parece quando vai na praia, não tem quando a pessoa vai na praia, e eu sei que a maioria não faz isso, né? Qual é a expectativa? De entrar no mar. Tem gente que está indo para a praia e está lá só molhando o pé, aqui assim. Ó. Aí pega a água assim. Não é isso? Mergulha, irmão. Tem gente aqui na igreja só fazendo isso aqui assim, ó. Ou então entra na água, em vez de mergulhar, fica a cabeça lá de fora assim, ó, olhando para os irmãos. Ih, caiu ali. Para que essa palhaçada? Para que esse irmão correndo igual um maluco aqui? Aí fica assim, ó, em vez de mergulhar, Karine, tá a cabeça lá de fora assim, ó. E quem fica com a cabeça lá de fora, na praia, fica vendo tudo. Quem está mergulhando não vê nada, está lá.
E está lá o julgador, a cabeça lá de fora, só olhando. Vai olhando assim. Não sei para que isso. Alô. Não consegue dar nenhum glória. Alô. Pelo menos a parte do fruto dos lábios, zero. É sério, irmãos. A gente precisa rever a nossa vida. O que está como reserva que deixou você assim? E principalmente aqueles que eram fervorosos, hoje está desanimado. Está vindo à igreja, mas não é a mesma pessoa. Fechou o coração. Coisas que o Senhor comunicou para ela, mas está com o coração fechado. Algumas decepções que aconteceu lá em outras épocas. Era experimentada. Tinha uma experiência com o Espírito Santo. Hoje, não falo mais nada, não faço mais nada. Alô. Queridos, esse é um ambiente de pessoas com falhas. Em qualquer lugar. Independente de ser verbo da vida ou não, as pessoas erram. Agora, por causa do erro do seu irmão, você está fechando as portas para o Espírito Santo. Você está deixando de mergulhar por causa de decepção. Porque a Doquinha falou isso. Não, porque me deram um recado aí que não aconteceu. E aí você vai desprezar a profecia por causa de um líder, por causa de irmão A ou B, que entregou uma palavra que não tem nada a ver. Irmãos, tanto é que a Bíblia nos orienta a julgar a profecia. Julgar a palavra, o que está sendo falado ali. Não é o portador da mensagem, mas o que está sendo falado. Está em linha com a palavra? Recebo. Tanto é que ele fala aqui, ó. Quer ver? Olha só. Vamos voltar ao texto aqui, ó. Quantos estão recebendo, diga amém. Aleluia. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quando ele fala aqui no versículo 20, né, não tratem com desprezo as profecias. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Tem gente comendo peixe, com espinha, com tudo. Esse é o problema. Sai comendo tudo. O que é ruim, irmão, joga fora. Joga fora, meu irmão. Agora, essas coisas não podem atrapalhar a comunhão, a minha comunhão com você, com o irmão A, com o irmão B. Amém, irmãos? Diga assim, nada vai atrapalhar a comunhão com o meu irmão e com o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Eu tenho certeza que essa palavra, como vacina e como injeção, vai mudar um pouco a sua vida. Um pouco não, muito a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, há sacrifícios a apresentar. Há sacrifícios que agradam a Deus. E a gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Então, é importante, sim, o que nós participamos aqui, quando eu falo de relacionamento e das manifestações do Espírito nesse lugar. Coisas da parte do Senhor acontecendo. Irmãos, e tem muita coisa para acontecer aqui. Amém, irmãos? E eu não quero atrapalhar o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você não quer atrapalhar a ação do Espírito Santo na sua vida, na sua família. Você não quer. Eu não quero, irmãos. Mas eu preciso receber com mansidão essa palavra, que é poderosa. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. É poderosa para salvar as nossas almas. Porque a alma não foi liberta instantaneamente, não. Todos os dias a nossa responsabilidade renovamente. Todos os dias. Que talvez ontem você estivesse aleluiado e hoje não. Está pensando em besteira. Está pensando em desistir. Está pensando em chutar o pau da barraca. E a Bíblia fala de paciência. E a Bíblia fala de longanimidade, né? Que é a própria paciência, mansidão, domínio próprio. E fala contra essas coisas não há lei. Querido, nós somos educados nesse lugar.
Então, eu creio que nós estamos vivendo aqui dias de tratar caráter. Não é só glória a Deus, aleluia, reteté, não. Tem um caráter também. Irmãos, eu digo uma coisa para você, respondo pela Kátia. Nós não ficamos assim, comovidos, ou qualquer outra palavra, por causa do dom, não. Achamos importante, é fundamental. Mas isso não é carteira ou cartão para dar carteirada em ninguém, não. Como o próprio pastor Bud, ele diz, irmão, isso, andar no fruto é andar em amor. E eu sei, irmãos, que o fruto do Espírito é o poder de Deus, é o próprio Deus em nós. Querido, qualquer coisa que estiver fora vai voltar para a posição. Eu creio em nome de Jesus. Fique de pé.